Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa, que é a nossa casa, né? É a casa de Jesus, é a casa de todos nós, é a casa dos nossos amigos espirituais, né? Então, que nesse momento a gente possa serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, que a gente possa se conectar com a espiritualidade amiga que está nesse ambiente, né? Criando um ambiente de luz, de paz, de muito amor e acolhimento para todos nós. Cada um de nós vem à casa espírita com um propósito, né? Alguns vêm buscar conforto espiritual, vêm buscar essa conexão com Jesus, com os nossos amigos espirituais. Outros já vêm mais também para aprender, mas todos nós estamos aqui irmanados nas energias de Jesus, energias de amor, de paz. Então que a gente possa nesse momento deixar o nosso coração tranquilo, cerrar os nossos olhos, não pensar em mais nada a não ser na paz, a não ser naquilo que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Tudo pode esperar, né? Tudo pode ser depois. Esse momento é um momento nosso, um momento íntimo, com a nossa evolução espiritual. Então, para a gente começar, eu vou ler uma mensagem aqui, para a gente começar a refletir, né? A serenar os nossos corações. Hoje a gente vai ler uma mensagem de um livro psicografado pelo Clayton Levi, dos espíritos Sheila e Augusto. O nome do livro é O Bisturi e o Algodão. A mensagem é o item 29. Fuga. Curioso o comportamento de certos irmãos ainda materialistas. Ante a perspectiva da imortalidade, exigem provas. Se alguém se apresenta, duvidam de sua honestidade. Se a pessoa em questão é incorruptível, taxam-na de esquizofrênica. Se não encontram nada de errado com as suas faculdades mentais, afastam-se sem mais explicações. Simplesmente porque duvidam daquilo que desconhecem. De fuga em fuga, gastam a existência desprezando as oportunidades de ampliar a visão para além dos horizontes físicos, até o dia em que finalmente serão alcançados pela verdade ao cruzarem a fronteira para a vida imperecível. Nesse dia, a retórica se mostrará inútil e o escárnio se revelará inócuo, restando diante da consciência somente aquilo que cada um foi capaz de fazer de si mesmo. Você viu? Menezinho falou, vixe. Benício, é vixe mesmo. Então, meus amigos, que nesse momento a gente possa dar início à nossa palestra. Hoje a gente tem uma irmã muito especial aqui, né? Que todos nós amamos muito, que é a Andréia. Ela sempre aceita com muito carinho os nossos convites e a gente sempre fica muito feliz que ela vem aqui. Né? Uma pessoa que transborda amor, então aproveitem esse amor, que ele com certeza vai chegar até vocês uma quantidade imensurável. Então, vamos convidar a Andréia para a palestra de hoje. As Potências da Alma, de Leon Denis. Boa palestra. Boa noite a todos. Eu agradeço a Jesus a oportunidade dos nossos espíritos estarem se encontrando mais uma vez, porque certamente esse é um reencontro. Então é uma bênção muito grande essa oportunidade física, né, de nós estarmos aqui na Terra, para que os nossos espíritos se encontrem. Eu desejo a todos vocês que tenham uma noite maravilhosa, uma semana maravilhosa, e que os nossos espíritos amigos façam com que pelo menos uma das palavras que sejam proferidas aqui sejam úteis para a nossa vida. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema chamado Potências da Alma. Mas antes eu vou contar para vocês, de uma maneira muito simples,
sobre a história da mediunidade. A questão da mediunidade, que é o contato com o mundo extrafísico, com espíritos que estão em outro plano, é muito velho. Meu pai usava um ditado que falava assim: nossa, isso é mais velho que terra. E é muito velho, né? Isso acontece desde sempre, né? Então, o contato com a espiritualidade, a certeza da imortalidade da alma é muito antiga. Mas a aceitação dessa imortalidade, como isso é visto nas diversas culturas, isso sempre foi dependente do tipo de desenvolvimento cultural, de interesses econômicos, de interesses políticos. Então, toda escola segue a linha do seu diretor. Então, quando interessava ao faraó, por exemplo, lá no Egito Antigo, acreditar na imortalidade da alma, acreditava-se na imortalidade da alma. Quando interessava-se para um outro dirigente político não acreditar nisso, por motivos diversos, era dito que não se acreditava nisso. Então, houve um tempo em que a mediunidade, a conversa com os espíritos, ela foi rejeitada. Um dos primeiros relatos que nós temos dessa rejeição foi quando Moisés proibiu a consulta aos mortos. Mas por que Moisés fez isso? Porque era uma baderna, era um desrespeito, né? Então perguntava-se aos mortos: aí eu vendo meu cabrito ou não? A minha terra vai dar ou não? Eu caso com fulano, eu caso com Beltrano, né? Então esse tipo de contato, que era desrespeitoso e já era do conhecimento da época, a atração dos diversos espíritos no plano espiritual, de diversos desenvolvimentos, porque assim como nós aqui estamos em diversos pontos de desenvolvimento, nos outros planos também, e a consulta desse tipo, sem princípios morais, atraía os espíritos que estavam na mesma vibração. Moisés proibiu o contato com os mortos, a consulta aos mortos. Mas proibir a consulta aos mortos não é negar a existência da alma, nem a fé, nem a prece, nem as boas vibrações. Ele proibiu a consulta, né? Então, quando a gente observa todas essas traduções de todas essas falas, muitas mudanças elas acontecem. Então, esse foi o primeiro. E muitas outras situações de guerras, de conquistas, elas aconteceram. Por exemplo, houve um tempo de dominação da Inglaterra em que os druidas, que eram os grandes sábios, foram proibidos. Então foi feita uma caça aos druidas para matarem todos. E aí um dos druidas, né, que é do gibi, que é o Merlin, todo mundo lembra do Merlin, do gibi? Ele fugiu e foi morar na floresta. É por isso que todo filme de bruxa que a gente vê, as bruxas elas estão na floresta. Por quê? Porque eles eram perseguidos. Então eles iam para as florestas. E aí os filmes fazem as bruxas boas, fazem as bruxas más, enfim, tem todo esse contexto. Porque por conta da perseguição da mediunidade, nos diversos contextos, nas diversas regiões, tinha matança, perseguição, queimava na fogueira, fugia para a floresta, etc. Mas, como diz o meu pai, a consciência da existência após essa vida terrena aqui é mais velha que terra. Porque desde a formação do planeta, quando o nosso governador espiritual do planeta, Jesus, moldou o nosso planeta, em cada ponto povoado, ele colocou um sábio que falasse sobre a existência da alma. E aí nós temos em diversas localidades, em diversos momentos diferentes, isso descoberto hoje por escavações e tantas outras coisas, a confirmação de que povos muito antigos, separados por placas tectônicas, um num continente, o outro no outro continente, acreditando na mesma coisa sem internet, né? Porque hoje eu falei com a Isa várias vezes por internet. Isa, me manda o endereço. Isa, que horas que começa? Isa, eu falava aqui, ela falava lá. E tem gente me vendo ali. Eu já falei para vocês que se eu falasse com a minha avó,
há 30 anos atrás, que ia ter um dia que eu ia falar e alguém no Japão ia me ver, ela ia achar que eu tinha parte com o cão. Onde você viu? Você vai ver uma pessoa numa tela, ela vai ver o que você está falando, essa menina tá vendo coisa. Então, quem diria isso? E isso acontecia, por quê? Essas manifestações, elas são de hoje, desde que o mundo é mundo. Só que, conforme houve também o desenvolvimento das ciências e das sociedades, um movimento chamado cientificismo, que é o movimento da pesquisa científica, é o que atualmente a gente entende como certo. O que eu, particularmente, acho que não é só isso que é certo. Hoje eu sou contratada para fazer pesquisa científica. Tenho um irmão médico que é contratado para fazer pesquisa científica. E nós somos filhos de um casal que estudaram até a 4ª série. E toda a formação científica que os nossos pais nos deram, juntando eu, meu irmão, minha irmã e todo mundo que eu conheço, não dá o conhecimento que eles têm. Mas, para uma aceitação mundial, partiu-se de um movimento que era chamado cientificismo. O que é o cientificismo? Tudo que é verdade pode ser provado. Então, por exemplo, você está com dor de barriga? Você vai tomar aquele chá, você vai sarar. Se só você sarar, não vale. Se todo mundo aqui tomar e sarar, vale. Ah, o teu cachorro está doente. Eu vou dar um remédio para o teu cachorro. Se só teu cachorro sarar com aquele remédio, não vale. Se 1000 cachorros sararem, aí vale. E tudo que é relativo à espiritualidade tem uma dificuldade muito grande de ser provada. Porque não há nenhuma manifestação idêntica, não há nenhum médium idêntico, não há nenhuma carta idêntica, não há nenhum espírito idêntico, não há nenhum tratamento espiritual idêntico. Então ele é muito difícil de ser provado. Mas eles sempre existiram. E no momento do cientificismo, que era esse momento em que só a ciência valia, essas manifestações espirituais, elas eram muito ridicularizadas. E uma das pessoas que ridicularizava muito isso, que não acreditava de jeito nenhum, era Allan Kardec. Porque Allan Kardec, ele era um cientista. Ele só concordava com o que podia ser comprovado. Então ele duvidava desse fato. E ele via lá o fenômeno das mesas girantes, que vocês acham que acontecia só lá? Não, gente, isso acontecia demais. Em todos os lugares. Manifestações. Só que naquele momento, na França, virou moda. Então era aberto. Muitas pessoas iam, viam, visitavam. Era como se eles tivessem passado por um momento em que a consulta aos mortos, proibida por Moisés, tivesse sido liberada. E Kardec duvidava disso. Achava isso ridículo. E ele era um cientista. Ele era do movimento cientificista. Ele só acreditava no que podia ser provado. Por um determinado momento, ele falou assim, vamos ver se esse negócio é verdade. E aí ele aplicou um método científico, que era qual método científico? Fez um monte de perguntas. Primeiro ele fez uma tantada, depois ele fez até chegar a mais de 1000. E como não tinha internet naquela época, ele fazia o seguinte, ele chegava para uma médium e fazia a pergunta, o que é Deus? Deus é isso. Chegava para o outro, o que é Deus? Falava a mesma coisa, o que é Deus? Fazia para um monte de médium em distâncias, respondia as mesmas coisas, assim, opa, se respondeu a mesma coisa, e fazia 1, 2, 3, 500 perguntas. Pensa que trabalho que deu. Que é a mesma coisa que a gente faz hoje. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa onde eu trabalho para ver a influência da dor de cabeça. Eu sou dentista. Influência da dor de cabeça com dor no músculo fulano de tal. A gente pergunta para 1000 pessoas. Faz entrevista, faz exame. Foi isso que Kardec fez. Ele fez uma pesquisa científica. Só que ele não era o único. Tinha muitos cientistas interessados nessas mesas girantes. Só que a maioria dos pesquisadores, que eram cientistas importantíssimos da época, estavam interessados. Gente, como é que essa mesa mexe? Como é que esse som acontece? Como é que essa parede fala? Eles estavam interessados no processo físico, na comprovação física. E desenvolveram muitos equipamentos que faziam análises eletromagnéticas, que deram origem a equipamentos médicos de exames baseados nesses estudos que eles faziam.
muitos cientistas interessados no fenômeno. Mas 2 deles estavam interessados no efeito moral. Peraí, se tem espírito que fala e a gente pode comprovar pelo método científico, deve ter um motivo. Por que eles falam? E como é que eles estão do lado de lá? Então Kardec percebeu que do lado de lá tinha gente? Tinha gente que estava bem e tinha gente que estava mal. E ele foi direcionando esses questionamentos para saber: você está bem? Estou bem. Por quê? Por causa disso, disso. Você está mal? Estou. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Você está bem? Eu assim, estou mal, mas estou bem. Então vou perturbar. E ele foi descobrindo. Então Kardec foi a pessoa que se dedicou ao interesse moral do fenômeno. Porque o fenômeno é velho que nem terra. E durante aquele processo de cientificismo, estava todo mundo interessado. Esse som vem da onde? Como é que bate? Como é que eles falam? Como é que eu faço um telefone para falar com eles? São os cientistas interessados no fenômeno. E o Kardec estava interessado no aspecto moral. Bom, já que tem esse contato, para que serve esse contato? Para usar para mim melhor. Quase contemporaneamente a ele, que veio um pouco depois, veio um outro estudioso, filósofo, que ele fez comentários, escreveu obras e fez comentários, não através da análise de espíritos, como fez Kardec em entrevistas, mas pelo estudo filosófico, também pelo contato de espíritos específicos, mas ele fez obras filosóficas, inclusive pela observação dele, pela observação da natureza. Se você quiser se transformar num sábio, observe a natureza, porque a natureza ela fala com a gente. Esse outro pesquisador foi Leon Denis. Então, dessa época, a gente pode dizer que de todos os pesquisadores, os que se interessaram pela característica moral do espiritismo foi Allan Kardec e Leon Denis. E hoje eu vou falar de um capítulo, depois dessa breve introdução, um capítulo de uma obra de Leon Denis. Leon Denis começou a trabalhar aos 12 anos de idade, escrever, teve a oportunidade de conhecer Kardec e era uma pessoa que acompanhava a obra de Kardec, acreditava, discutia, escrevia, observava a natureza e ele observava a natureza humana. Então Leon Denis é um espírita citado, muito citado durante a Primeira Guerra Mundial, porque assim como o contato com os mortos sempre teve coisa certa e coisa errada, assim como você pode comprar uma pamonha num lugar e a pamonha foi muito bem feita, e você pode também comprar pamonha num lugar e ela foi muito mal feita, todas as coisas da Terra lideradas por espíritos e por humanos têm falhas. Na época da Primeira Guerra Mundial, Leon Denis escrevia suas obras. O kardecismo estava se espalhando, mas veio a Primeira Guerra Mundial e o desespero de mães, parentes e esposas foi muito grande. A procura por mensagens era muito grande. E o charlatanismo também. Então, nesse período da Primeira Guerra Mundial, por conta desse charlatanismo, já o soldado mandou mensagem assim, e o pai e tal, e cobrava isso e aquilo. O espiritismo tem um descrédito na Europa. Por conta disso, também. E Leon Denis é citado em documentários como um dos espíritas filósofos que mantinha o espiritismo em alta. Para a gente entender como que surgiu na França e de repente na França, agora que o movimento ressurge, então esses altos e baixos de tudo na vida está relacionado a movimentos educacionais, políticos, etc. E Leon Denis tem uma obra que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então tem lá no capítulo O Problema do Ser, o Problema do Destino e da Dor. Só que onde ele fala da dor, que a dor é a maior tragédia da alma humana, a maior tragédia da alma humana é a dor. Seja uma dor de dente, seja uma dor na unha, ou seja um luto. O luto é uma dor física. E o luto é de perder uma pessoa,
um ente querido. O luto é de perder um animal de estimação querido, a quem você deu o seu amor, foi sua companhia. O luto é de você perder um emprego. O luto é de você não passar numa prova. O luto é de você chegar a uma determinada idade acreditando que podia fazer uma coisa e de repente você não fez. E você entra em luto porque você pensa que a sua vida acabou e isso é uma grande mentira. Então o luto, ele é uma dor física. E quando chega nesse capítulo da dor, o problema da dor do ser, Leon Denis abre um espetáculo na literatura falando das potências da alma. As potências da alma, uma alma com poderes potentes, é uma coisa que todos nós temos de sobra. Mas nós vivemos num planeta com vibrações em todas as escalas, em que nós escolhemos as vibrações nas quais nós entramos, e a gente acredita num tanto de mentira, mas num tanto de mentira, que vai destruindo a nossa alma, vai tirando a nossa felicidade, vai tirando a nossa vontade de viver. Quer ver uma mentira? Quem viu a minha fotografia que saiu na propaganda da palestra? Fala a verdade se a pessoa que entrou aqui é aquela da fotografia. É mentira, gente. Que nem um dia que eu tava com um batom, que chegou uma pessoa que tirou uma fotografia bonita, mandei o melhor, o que é fotografia? Não sou eu não. Né? Olha esse negócio que chama Instagram, Facebook. Pô, gente, é uma venda de mentira do planeta Terra. Porque não é verdade. Se você está muito feliz, mas se você está muito feliz, mas se você está muito feliz mesmo, você não vai parar para tirar uma fotografia. Você vai parar. Dá para parar? Para tirar uma fotografia? Não dá para parar. Mas aí você está triste, você está chateado, porque você está com um boleto para pagar, você está com problema com seu filho, você está com problema de saúde da sua mãe, você vê a foto do teu vizinho com um sorriso que você nunca viu e que você nunca deu. Por quê? Porque ele fala assim, ó, você vê esse cadão. Daí a pessoa que está fotografando fala, abaixa o queixo um pouquinho. Agora vira assim. Peraí, vou mexer a barriga. E ainda tem um negócio que chama Photoshop. Hoje eu falei com um aluno meu. Tem lá os alunos que tiram as minhas fotografias. E lá a gente tem as bolsas de estudo. Eu sou responsável pelas bolsas de estudo. Ele fez uma fotografia minha, eu falei assim, ô João, me chama João. Se você postar essa fotografia minha aí, eu corto a bolsa. Corta a tua bolsa. Se você tiver coragem de pôr essa fotografia minha. Porque a realidade é muito diferente, gente. A realidade é a nossa preocupação. Eu tinha que chegar aqui, eu tinha que fazer a janta para o meu filho, eu estou preocupada. A realidade é a gente chegar aqui e ver essa casa linda e entender da casa que nós saímos para a casa que nós estamos hoje, quanto trabalho teve para limpar esse chão, para instalar essa lâmpada. É isso que é a realidade e isso é a felicidade. Porque a felicidade é a verdade. Então, o que é a potência da alma? É a verdade. A potência da alma é a verdade, é uma alegria rica, verdadeira, de saber que no dia 16 de maio, há 2 anos, o meu pai partiu e o meu pai vive. E eu chorei, e agora eu sei que ele vive. Aonde? Não sei. Mas ele vive. Meu pai adorava baile. Minha mãe ficou triste, tadinha, agora ela já melhorou bastante. Eu falei assim para minha mãe, tomara que ela não ouça isso. Eu falei assim, a mãe dela morreu, ela tinha 7 anos. E eu falei assim, mãe, quando a senhora desencarnar, a senhora quer que a sua mãe te encontre? Porque se a minha mãe for primeiro do que eu, se eu for depois, eu quero que ela me encontre. Eu falei assim, mãe, quem que a senhora quer que te encontre? Sua mãe? Ela falou assim, não, eu queria que fosse seu pai. Eu assim, mãe, só deixa de ser besta porque papai adorava baile. A senhora não se decepciona, porque o espírito dele vai estar onde ele gostava de ficar. Então, não se decepcione. Aí ela ri, tadinha. Porque a realidade da vida e das possibilidades, ela é muito grande. Então, quantos de nós chegamos numa tal de uma chamada meia-idade? Vocês já ouviram falar em meia-idade? Ô, gente, quem falou que meia-idade existe? A
gente não sabe. Porque é o seguinte, se eu morrer amanhã, minha idade faz 25 anos que eu passei da minha idade. Com 25 anos estava na minha idade. Se eu for durar mais 60, eu não cheguei na minha idade ainda. Então, crise da meia idade é um negócio convencional que a sociedade coloca pra gente e diz: não existe amanhã, viu? Você tá velho. Mentira, gente. É mentira. E Leon Denis fala da eternidade da alma e da nossa utilidade até a nossa última respiração aqui é a nossa utilidade aqui. Até a nossa última respiração aqui é o nosso trabalho aqui. E depois que essa respiração aqui terminar, você se prepara, porque lá do outro lado tem mais. E dizem que tem mais de lá. Tem mais lá do que aqui. Tem uma história do irmão do Chico Xavier, o José. É uma história comum, né? Que fala assim, que José, quando desencarnou, depois de 10 anos, mandou uma mensagem pro Chico. Chico, pelo amor de Deus, esse tem um jeito de eu reencarnar, porque aqui a gente trabalha demais. Né? Então ele queria reencarnar para poder dar uma descansada. Então, as potências da alma do Leon Denis fala da vida íntima nossa, de cada um, que é como se fosse uma flor, como se fosse uma bomba atômica do bem, para a gente acordar todos os dias, melhor, para a gente dormir todos os dias, com uma gratidão inexplicável. Não é essa gratidão, olha, você tem que ser grato, viu? E o mundo está caindo e tem esse monte de filosofias que são boas. As filosofias da autoajuda, elas são boas. Mas, olha, você tem que pensar positivo. Gente, pensar positivo não existe. Existe ser positivo. Existe ser positivo. Vou contar uma outra história para vocês. Essas semanas, né, esses últimos meses, né, a espiritualidade está me testando com toda a força. Mas eles estão assim, estão caprichando. E aí, assim, por falta de capricho, né, a minha geladeira queimou na sexta-feira, queimou e continuou acendendo a luz. Não percebi que ela tinha queimado. No domingo eu vi que estava tudo estragado. Assim, que coisa. É bastante treino, tudo estragado. Tinha acabado de fazer cor. E nada, e não conseguia consertar essa geladeira, e eu trabalhando, e meu filho, com como é que eu faço a comida, tal. E eu pensei, gente, mas tem um monte de gente que não tem geladeira, né? O que está acontecendo? E eu, como é que eu vou consertar essa geladeira? A minha vizinha de 3 andares de cima, de 14 anos, caiu, bateu a boca, caiu do nada, bateu a boca, quebrou esses 2 ossos. E aí eu fui lá acudir. E aí, eu reclamando da minha geladeira, gente. Então não há problema que você tenha, que não exista alguém vivendo uma coisa muito pior. E quando eu fui lá acudir a menina, eu falei assim, meu Deus, como eu sou útil. Então não há o que a gente viva, não há respiração que a gente dê, que não seja útil para acudir a respiração de uma pessoa que precisa mais. E essa é a ação da oração. Porque o Espiritismo fala na oração. Jesus falou, vigia e ora. Antes de orar, ele falou para você fazer o quê? Vigiar. Vigiar é o quê? É trabalho. Vigia e ora. Vigia teus pensamentos. Pensa em coisa boa. Como é que você vai pensar em coisa boa? Filho, vocês já ouviram falar que cabeça vazia é oficina do cão? Braço à toa, oficina do diabo também? Então, a gente tem que estar em ação, a gente tem que estar agindo. Qualquer coisa. Se você tiver parado para pensar, oh meu Deus, minha vida, o que está acontecendo? Está errado. Age, oração, ora em ação. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em ação, porque nós estamos aprendendo. Nós todos, todos os espíritos que estão aqui presentes, e que a gente vai sair daqui, a gente vai ficar em ação. Quer ver uma ação maravilhosa que transforma nosso dia? Quem aqui acorda e arruma a cama? Como primeira atividade. Sabe por que eu faço isso? Só porque eu vi alguém falando que a minha vida ia melhorar muito.
E não é que melhora? Faz pouco tempo que eu faço isso. Daí eu escutei uma pessoa do exército falando assim, quando você acordar, quer melhorar a sua vida? Quando você acordar, arruma a tua cama. E eu comecei a fazer isso. E não é que melhora? E aí você começa a ficar num lugar que está organizado. A casa mais limpa não é aquela que a gente limpa mais, é aquela que a gente suja menos, como dizia o Chico Xavier. E aí as coisas ficam organizadas, e com as coisas organizadas você tem mais tempo, você tem um raciocínio mais lógico. E aí se você está com preguiça de ler e estudar, porque é chato não, gente, hoje a gente tem um celular que a gente passa a mão. Só toma cuidado, que esse celular que você passa a mão te vicia tanto quanto cocaína, cigarro, bebidas, e você não consegue se concentrar mais do que 25 minutos sem olhar o que está escrito lá naquele telefone. E aí a sua ação, ela fica muito diminuída. Vocês sabiam como que é? Tem um negócio chamado TikTok, eu não sei se vocês já viram falar. Como é que é o TikTok do Brasil? Dança, rebola. Como é que é o TikTok do chinês que inventou o TikTok? Aprenda matemática, faça isso, faça esse exercício, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Então, dependendo do lugar onde você está, o treinamento é para uma coisa. E a gente está numa fase da nossa vida, independente da nossa idade, que a gente pode fazer boas escolhas. Então, a partir da nossa próxima respiração, a nossa vida é diferente. Levanta a mão. Quem vai ter a vida diferente depois da próxima respiração? Levanta a mão. Levanta a mão. Mesmo que você não queira, agora a gente está falando. Levanta a mão. Quem não quer, a gente vai lá e levanta. Agora, faz o seguinte. Respira fundo. Tenha certeza absoluta que a sua vida vai ser diferente. Porque Jesus disse, eu te deixo a paz. A minha paz vos dou. O Espírito mais perfeito que passou sobre a terra. Então respira. Levanta a tua mão. Respira. E tenha certeza que a tua vida vai ser diferente. E toda vez que você precisar levantar a mão, você levanta, porque depois dessa sua respirada, se você acha que você está sozinho, você respira e levanta a mão e tenha certeza que o Cristo também está com a mão levantada. Para encostar na tua. E ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isaías, muito antes de Cristo, Isaías disse assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Então por que a gente deita naquele sofá que pro fisioterapeuta é o pior lugar que existe no mundo, que acaba com a nossa coluna? Que a gente acha que não tem saída. Se eu posso respirar, levantar a mão, imaginar que Jesus dá a mão pra gente e falar, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então a doutrina espírita, ela traz pra gente uma revelação da nossa época. Da nossa época. 60 anos é ontem. Com a nossa língua, com o que a gente espera. Aí para melhorar mais ainda o negócio, a gente tem um missionário que nasce em Minas Gerais. Hoje a gente tem alguém que não gosta de mineiro? Tem algum mineiro aqui? E você conhece alguém que não gosta de mineiro? Todo mundo gosta de mineiro. Daí vem um missionário brasileiro. Por que brasileiro? Porque esse país é do tamanho de um continente. Eu já fui para o Japão. Eu já fui para o Uruguai. Gente, é mais longe de Ribeirão Preto a São Paulo do que atravessar o Uruguai de ponta a ponta. 400 quilômetros você atravessa o Uruguai.
Aí ele coloca um missionário brasileiro em Minas, que escreve, encarnado, 482 obras. E deixa mais um tanto para a gente compilar. Já deve estar em quase 600. Eu vou precisar de 600 reencarnações para estudar a obra dele. Só para estudar. O que exala na obra do Chico Xavier? Amor. Considerada uma das obras mais importantes do Espiritismo e uma das obras mais importantes da literatura brasileira, com certeza. Paulo Estevam. A ponto de Monteiro Lobato, sabe Monteiro Lobato, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era detentor de uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras, disse o seguinte, em outras palavras: nossa, tomara que sejam os espíritos mesmo que ajudam o Chico, porque se esse homem escreve tudo isso sozinho, ele merece todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Uma das obras principais, Paulo Estevam, tem uma mensagem. Eu tenho um livro, Paulo Estevam, escrito em 590 páginas. Todas as palavras são indispensáveis. Mas tem uma mensagem que diz: ama. Principal atividade, ama. Segunda atividade, trabalha. Terceira atividade, perdoa. E espera. Espera, porque amanhã o sol nasce de novo. Mesmo que você não peça. Então, se você tem a potência da sua alma aberta para o bem, vai acontecer. Porque é da lei da natureza. É da natureza que as coisas se ajeitam. É da natureza que o mar se acalme. É da natureza que a tempestade venha, leve as coisas velhas e inspire as sementes novas. É da natureza. Então, Leon Denis, quando fala da nossa dor, que é o último capítulo, ele transforma isso em potência da alma. Porque não há alma que não renasça depois da dor. Quem estiver passando por uma grande dor, sorria, ela está acabando. Porque ela vai passar. Então a palavra de hoje, meus irmãos, é a alegria. É a alegria do Evangelho, da Boa Nova, de Jesus. Existe uma mensagem do livro Coragem, que não teve jeito, eu decorei. Começa assim: meu irmão, se estás passando por uma dificuldade, aquieta teu coração, ora, pede, e a resposta vos será dada. Através de um filme, de um panfleto, de um amigo, de uma inspiração, de um sonho. Porque Deus, assim como os raios do sol, possui milhares de mensageiros que acolherão seus pedidos, trarão suas respostas e te embalarão em seus braços. Muito obrigada, meus irmãos amados, por essa possibilidade incrível de contar para vocês que na próxima respiração a sua vida é diferente. E se você quiser e tiver em dúvida, respira, levanta a mão. Só levanta a mão para você lembrar que um homem passou aqui, se fez homem, um espírito muito grande, diz: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Eis que estarei contigo todos os dias, até os fins dos tempos. Eu acredito nisso. E mais do que isso, eu acredito no amor que emana de nós, que nós saímos das nossas casas, com os nossos filhos pequenos, trouxemos os nossos filhos, deixamos tudo lá, para a gente se reunir em nome do Cristo, que Ele também disse: onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu tenho certeza que se vocês olharem uns para os outros agora, pode olhar e pode falar: eu te amo. Vai, gente, pode falar, não escutei. Pode falar:
Vai, fala, olha para trás. Nossa, mas que pobreza. Se ele estiver aqui, ele vai estar decepcionado. Então pensa, ele está aqui. Fala um eu te amo com força. Eu te amo. Isso. E agora escuta que ele também fala, eu também te amo. Porque ele estará. Onde 2 ou mais estivessem em nome dele, ali ele estaria. Então, muito obrigada. Porque eu vim estar com Jesus. Só porque vocês estão aqui. Um beijo grande, que essa casa seja abençoada. Que os nossos amigos espirituais estejam sempre aqui, trazendo fartura para essa casa e para que todos os necessitados que por essa rua passem possam estender as suas mãos e daqui receberem tudo que precisam. O alimento espiritual, o alimento físico, a roupa que mata o frio e o calor do coração que mata a solidão. Porque os nossos amigos espirituais, protetores dessa casa, se comprometem a estarem aqui. A nossa querida Marlene Nobre, que acompanhará aqui todas as nossas cirurgias espirituais, que acompanhará e trará saúde e vida junto com a equipe de Bezerra de Menezes, para todos que procuram a cura através da fé. Todos aqueles que acreditam que além dos médicos dos homens, existem também os médicos espirituais para todas as doenças do espírito que os séculos nos acumularam. Os nossos amigos espirituais protegerão essa casa, estarão conosco. Que assim seja. Beijo a vocês, meus irmãos queridos. Bom, não precisa fazer encerramento, né? E eu choro mesmo, viu, gente? Ai, André, a gente faz a gente chorar, mas a gente vai. É impossível não chorar sabendo que onde um ou mais estiver reunido em nome dele, ele está aqui. Impossível. Então sejam muito felizes e eu sou sempre muito feliz quando eu venho a essa casa. Gente, muito obrigada. E olha que você falou da doutora Marlene Nobre, que ontem eu assisti um vídeo sobre ela e eu lembrei de você. Tem jeito de me lembrar da Marlene, não tem jeito. Gente, um grande beijo a todos, que nós sejamos muito felizes. Bom, aqui tá cheio de coração, aqui na internet, todo mundo falou eu te amo, tenho certeza em casa, né? Gente, vocês veem que eu não menti na abertura quando eu disse que a Andréia transborda amor, né? Eu já fui em várias palestras da Andréia, nunca saí sem chorar. Então assim, a emoção é garantida porque ela oferta para nós aquilo que ela tem dentro dela e aquilo que ela recebeu da espiritualidade de Jesus, né? Que é o amor. Então, hoje a gente teve essa experiência gostosa, gratificante, né? Mais uma quinta-feira, recebendo da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais que estão aqui com cada um de nós. Se nós não recebemos, está faltando a gente abrir um pouco mais o nosso coração para a luz entrar, né? Mas tenho certeza de que ninguém chega aqui e sai da mesma forma que chegou. Impossível, né? Tá na presença da luz, do amor e não se tocar e não ser tocado, né? Então eu vou pedir licença aos nossos amigos da internet, que eles tenham uma boa noite, que Jesus abençoe a todos. Desliga aqui. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.